Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Então, hoje, um tempo de buscar ao Senhor, então vou precisar de 3 voluntários que nos ajudem após para orarmos juntos. Orarmos pelas famílias, orarmos pelas saúde, orarmos pelas nossas vidas. Nós mais do que nunca precisamos de oração. Mais do que nunca precisamos da proteção divina. E só podemos alcançar êxito se temos a proteção divina em nossas vidas. E uma das coisas que a proteção divina faz é realmente proteger a nossa mente. Acredito que muitos de nós estamos vivendo dias de guerra, dias de luta, dias de adversidade. A adversidade, a guerra, as lutas fazem parte da nossa vida. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, não é? Quando Jesus promete a nós que nós seríamos vencedores, Ele disse que nós teríamos lutas. Mas nós também, diante dessas lutas, somos vencedores. Então, nós precisamos entender que as orações podem mudar destinos. As orações podem transformar destinos. As orações podem tirar pessoas do vale da sombra da morte. As orações podem restaurar casamentos, relacionamentos. As orações podem fazer coisas novas acontecerem na vida daqueles que creem na oração. Durante toda a história bíblica, você vai identificar homens e mulheres que oraram. A igreja do século 21, do ano de 2024, ela não pode ficar aquém às orações. Ela não pode olhar para as orações e imaginar que ela seja apenas um ritual, ou um peso, ou uma obrigação. As orações são armas de guerras poderosas que Deus nos deu. E quando nós oramos na autoridade do nome de Jesus, nós podemos crer que Jesus se move, Jesus anda, Jesus toca, Jesus levanta, Jesus abate, Jesus faz muitas coisas, porque Ele fez isso durante muito tempo, e muitas orações foram respondidas ao Pai, quando Jesus intercedia pelas pessoas. Nós temos que aprender a interceder, nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a clamar, nós temos que aprender que Jesus e o nosso Deus responde às nossas orações. E eu quero que você entenda isso essa noite. O Senhor responde às suas orações. Posso dizer a você que já vi muitas orações fazendo efeitos poderosos. Posso dizer a você que Deus já respondeu muitas das minhas orações e tem continuado e continuará respondendo as orações. Posso crer que Deus vai usar as nossas vidas para trazer à existência aquilo que não existe. O salmista diz no Salmo 17, no versículo 6, ele diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Incrível o que o salmista está relatando para nós. O salmista está dizendo: eu creio na oração, porque Deus responde a oração. E se Ele responde a oração, eu vou estar diante dEle orando continuamente, porque Ele responde. Eu quero dizer a você esta noite: Ele responderá a sua oração. Ele dará vitória a você. Ouse orar com fé e você verá Deus se mover e te responder. Ouse ter coragem para quebrar os paradigmas que você coloca no seu coração, achando que você não é capaz, que você não é alguém que pode ter sua oração respondida. Deus responde a oração, o clamor Deus responde. Por quê? Porque Deus sempre está atento à oração que eu e você fazemos diante dele. Você pode ter certeza absoluta essa noite
que a oração que você irá liberar essa noite, ela não cairá na terra, ela irá percorrer o mundo espiritual até chegar na resposta que você quer. Se você quer uma resposta de Deus, siga orando e crendo que as orações podem mudar destinos. Se você crê na oração, você vai entender que lugares e circunstâncias serão mudadas pela oração que nós fazemos ao Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, não oramos a qualquer ser, não oramos a qualquer entidade ou qualquer Deus, oramos ao Deus Todo-Criador, que a sua palavra é real, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, olha só o que Deus diz lá em Gênesis 1 e versículo 2, Deus vai dizer algo interessante, então eu quero que você observe isso. Quando o salmista diz que ele clamará a ti, ao Senhor, ele sabia exatamente que ele tinha um Deus criador. E eu quero dizer a você, o seu Deus é um Deus criador. O seu Deus cria e recria aonde e quando ele quiser qualquer coisa. Ele pode recriar aquilo que foi destruído, ele pode recriar aonde é uma palavra maldita, ele pode recriar aonde ele tiver, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. O salmista o escritor de Gênesis vai dizer lá no capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Olha o que ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. O nosso Deus é criador. Diga comigo, o meu Deus. Com convicção, o meu Deus é criador de tudo. De tudo. Ele é criador da saúde. Ele é criador do livramento. Ele é criador das portas abertas. Ele é criador da vitória. Ele é criador de todas as coisas. Ele tem o poder de recriar aquilo que de repente alguém diz que não há solução. Ele é poderoso para levantar aquele que está abatido, porque o teu Deus é criador. E eu quero que você entenda isso essa noite. Você não saiu da sua casa para vir fazer um protocolo semanal na igreja. Você veio adorar, e você não adora qualquer um, você não adora um ser qualquer, você adora o Criador. Enquanto você o adora, Ele pode estar fazendo coisas grandiosamente por você e a sua casa e a sua família, porque quando você o adora, você está colocando nele a sua esperança. Aonde está a sua esperança? A sua esperança não pode estar na palavra de um médico. A palavra de um médico não é a sua esperança. A sua esperança não é a palavra de um advogado ou de um juiz. A sua esperança é a palavra do Deus Todo-Criador. Eu posso ouvir um amém essa noite? Ele vai mudar destinos. Ele vai mudar histórias. Porque Ele é Criador e nós estamos aqui para adorar o Criador. Se você crê, Ele pode recriar os ossos, Ele pode recriar sangue, Ele pode recriar qualquer coisa, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele pode mudar a sua história. Olha o que está escrito no versículo 2. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia um caos sobre a terra. Talvez eu e você estejamos vivendo o caos. Não existe nada pior do que um caos. O caos nos faz ficar com medo. O caos nos faz chorar. O caos nos faz ficar assombrados com algumas coisas. O caos nos faz ficar, às vezes, ansiosos. O caos nos faz fazer coisas que não queríamos fazer, porque o caos, quando instalado, ele traz sobre nós muitas situações desagradáveis. Mas eu quero dizer a você esta noite, não importa o caos que você esteja, Ele está no meio do teu caos. Você não ouviu isso? Ele está no meio do teu caos. Ele está no meio do nosso caos. Não adianta Satanás se levantar. Não adianta o inferno se levantar. Não adianta nada que virá contra nós para trazer caos, porque Deus está no meio do nosso caos.
Oh, Deus está no meio do nosso caos. Nós precisamos, porque no meio do caos, a escuridão cobria o caos. Sabe, a escuridão é aquele momento que eu posso imaginar que não há em nós qualquer situação ou sentimento que pareça que vai resolver alguma coisa. Às vezes nós estamos tão impotentes diante das coisas. Às vezes parece que as coisas não serão solucionadas. Às vezes parece que as coisas estão totalmente destruídas. Mas eu quero dizer a você, você ora a um Deus que é poderoso. Você adora a um Deus que é gigantesco. Você adora a um Deus que as coisas, por mais grandes que elas sejam, elas não são capazes de deter o teu Deus, de deter a palavra do teu Deus, de tentar destruir o teu Deus, porque o teu Deus é maior do que qualquer coisa debaixo da terra, em cima da terra, porque Ele governa todas as coisas. E a Bíblia diz que a terra estava escura, a escuridão estava sobre a terra. As águas profundas estavam sobre as terras, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, e nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Eu declaro na sua vida que você carrega uma unção tremenda na sua vida, porque o Espírito Santo, através de Jesus, está na sua vida, e Ele vai mover através da sua vida. Eu profetizo na sua vida um desatar de uma unção nova na tua vida, um desatar de algo sobrenatural na tua vida. Por quê? Porque você está debaixo dessa unção. E não adianta o diabo se levantar e dizer que você não está, porque você está. E é no meio do caos que ele vai se mover. Ouça o que eu estou dizendo. É no meio do caos que ele vai se mover. É no meio da escuridão que ele vai se mover. Porque o Espírito Santo se move nos dias mais terríveis e difíceis que nós vivemos. E eu quero profetizar na sua vida hoje. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o Espírito Santo te envolverá, te abençoará, te prosperará e te irá fazer viver coisas grandes em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele se move no meio da face das águas. Porque Ele se move no meio do caos. Ele se move no meio do nosso caos. Se talvez você e eu estejamos vivendo dias terríveis, porque dias terríveis todos nós vamos viver. Não existe essa história de eu me tornar um cristão e não ter lutas e complicações na vida. Isso não existe. Isso não foi prometido por Ele. Mas Ele falou que nós, eu e você, essa igreja, a sua família, será mais do que vencedora em Cristo Jesus. É por isso que nós cremos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós somos filhos de Deus. É por isso que nós somos batizados no Senhor. É por isso que nós temos o Espírito Santo. Porque Deus vai fazer coisas novas acontecer em nossas vidas. Observe o versículo 3. O versículo Deus diz: então disse Deus. Então disse Deus. A palavra, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu posso falar muitas coisas porque é a minha voz, mas a palavra de Deus é esta palavra aí que disse que haja luz e houve luz. E eu profetizo hoje na sua escuridão haverá luz. As trevas vão se dissipar, as trevas vão ir embora, porque há luz em Deus na sua vida, porque Ele disse isso, e quando Ele diz isso, ninguém pode deter a palavra dEle. Aleluias, aleluias. Ninguém consegue fazer algo que possa parar a palavra dEle, porque a luz de Deus está na sua vida. Eu quero dizer isso, porque quando o salmista diz lá no Salmo
119, que a luz de Deus é a luz para os meus caminhos. Eu quero profetizar esta noite que há luz na tua vida, e essa luz vai te iluminar, ela vai te iluminar, ela vai te tirar das trevas, ela vai te arrancar das trevas, porque as trevas é a falta de luz, é a ausência de luz. Mas quando eu te prometo e eu te digo na palavra de Deus que Jesus se denomina a luz do mundo, e quem está nele não andará em trevas, e se andar, a luz está dentro dele. Se andar, a luz estará dentro dele. Por quê? Porque a luz está dentro de nós. Ouça isso que eu estou dizendo a você. A luz está dentro de você, dentro de mim. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Eu sou sempre fortalecido quando oram por mim. Eu sou sempre fortalecido quando eu oro por alguém, porque eu acredito no poder da oração. A oração não pode ser um amuleto, a oração é uma arma poderosa. Então eu digo a você essa noite que quando nós oramos a esse Deus que faz a luz aonde há trevas, eu quero dizer a você que não há nada nesta jornada que impedirá você de ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem muitas coisas para a sua vida. Por isso o salmista diz: Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Eu clamo a Ti, ó Deus, porque Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Quantos querem ter orações respondidas essa noite, irmãos? Quantos creem que você tem poder na sua oração? Deixa eu dizer uma coisa para você. O grande desafio talvez da igreja do século 21 seja entender que a oração, ela é algo real, algo que você tem que viver. Tem que viver a oração. Você não pode olhar e dizer assim: eu oro quando dá. Não. Eu oro em todo o tempo. Eu não faço da oração o último recurso. Eu faço da oração o recurso primário da minha vida. Porque quando eu estou debaixo da bênção, eu oro. Quando eu estou na luta, eu oro. Quando eu estou diante de qualquer situação, eu preciso orar para que eu seja fortalecido no Deus que me fortalece. Porque se eu não orar, eu vou cair. Se eu não orar, se eu não confiar, eu vou submergir. É isso que aconteceu com Pedro. Quando você olha o texto que Jesus diz a Pedro: venha até mim. Pedro sabia, e ele deu alguns passos pela fé e andou nas águas. Mas alguns metros depois, Pedro começou a cair, afundar. Sabe por quê? Porque Pedro tirou os olhos daquele que era a sua confiança, o seu alicerce. Pedro olhou para as circunstâncias, e as circunstâncias nos fazem olhar para o tempo que está acontecendo. Pedro olhou para a situação, porque o mar estava agitado, porque os ventos eram fortes. Naturalmente eu compreendo o que Pedro viveu, mas eu não consigo entender porque Pedro, que deu os primeiros passos, foi afundando na caminhada. Ele poderia ter continuado olhando para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: continue olhando para o autor da sua fé. Continue olhando para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Não olhe as circunstâncias. Elas naturalmente vão tentar detê-lo. Naturalmente elas vão tentar te destruir. E nessa vida, irmãos, o diabo tem uma agenda. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer matar, ele quer roubar e destruir. Isso não está longe do alcance do diabo. Mas eu profetizo essa noite que sobre esta casa o diabo não pode tocar. Sobre esta casa o diabo não pode roubar. Sobre esta casa o diabo não pode destruir. Porque o Senhor veio dar vida e vida abundante a essa igreja. Ele veio dar vida abundante a você. Pensa nisso. O texto está dizendo que ele disse que deveria haver luz. E houve luz. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 16, versículo 8.
Olha o que o texto vai dizer. O texto, ele é muito claro. A carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer uma coisa impressionante, impressionante. Ele vai dizer: orem no Espírito, em todas as ocasiões. Ele está dizendo que nós não devemos orar quando tudo está bem, somente. Nós não devemos orar enquanto tudo está na calmaria. Ele está dizendo: orem em todo o tempo, em toda a ocasião. Faça chuva, faça sol, caia canivete, faça o que tiver que acontecer. Continue orando em todas as ocasiões. Continue firme nas suas orações em todas as ocasiões. Ah, pastor, mas é difícil. Quem disse que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo era vencedor. Se fosse fácil, todo mundo estava sentado num trono. Mas não é fácil, porque a vida não é justa. A vida não é justa. Mas o Deus em que nós adoramos, Ele é justo. Ele é o Deus que responde às nossas orações. Então Paulo está dizendo, Efésios: orem em todas as ocasiões. Pare de ser alguém que acha que só pode orar no tempo bom ou no tempo mau. Ore em todo o tempo, porque os dias vão continuar piorando, as doenças vão continuar chegando, as lutas continuarão adentrando. Mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Cristo nos respalda. Porque nós oramos em nome de Jesus. E Paulo vai continuar dizendo, ele vai dizendo: orem em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está dizendo uma coisa que é muito interessante você pensar. Se você olhar todo o contexto do capítulo 6, você vai entender que Paulo está dizendo à igreja em Éfeso: vocês vão passar por situações, sim, mas vocês vão ser vencedores. Vocês estarão, mas prestem atenção. Prestem atenção nas estações, prestem atenção naquilo que vai acontecer. Quero dizer a você que Deus te responderá. Quero dizer a você que Deus te respaldará. Que você será um instrumento de Deus em todo o tempo, porque a fé está com você. Quando você olha para isso, você fica pensando nisso. Eu fico pensando o quanto Deus pode fazer uma coisa muito real no nosso meio, que é a cura. Você crê em cura? Você crê em cura? Você não crê em cura porque seu amém é muito fraco. Você crê em cura? Porque é nesse Deus que nós cremos. Por isso, quando nós olhamos, por exemplo, lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 14... Lucas 17, 14. O Senhor diz algo interessante. Olha só. E ele olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Esse é o seu Jesus. Esse é o seu Jesus que, enquanto você está aqui adorando, Ele pode estar fazendo coisas que você nem imagina agora. Ele pode estar mudando estações, Ele pode estar mudando prognósticos, Ele pode estar mudando diagnósticos, Ele pode estar mudando histórias, destinos, enquanto você está aqui adorando Ele essa noite. Por isso eu te convido a dar a Ele um glória, dar a Ele aleluias, dar a Ele louvores essa noite, porque você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver milagres acontecendo. Milagres no nosso corpo, milagres no nosso casamento,
milagres nas nossas finanças, milagres em áreas que nós nunca imaginamos antes, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Em Jeremias capítulo 33, versículo 6, o profeta vai nos orientar uma coisa impressionante. Olha o que o profeta vai nos dizer. Jeremias 33, 6. Virá o dia, diga, eu creio. Diga, eu creio. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém. Vamos trocar a palavra Jerusalém por Centro Cristão da Família. Virá o dia, porém, que eu curarei as feridas do Centro Cristão da Família. Eu curarei. Eu curarei. E lhes darei prosperidade e paz verdadeira. Você não recebeu isso mesmo, né? Você está tão desconectado com a revelação que você perdeu. Receba isso por revelação, irmãos. Receba isso por fé. Acredite que a voz é do Marcelo, mas a palavra é de Deus. Acredite que o Marcelo é apenas o portador, mas ele é o Criador. Se ele diz, ele vai fazer. Porque a palavra, a Bíblia Sagrada, não é uma história qualquer. Ela é a voz de Deus impressa. É o poder de Deus dado aos homens, para que os homens creiam que o Deus a quem eles servem é um Deus poderoso. Você crê? Prosperidade verdadeira. Paz verdadeira. Sabe por quê? Porque em tempos de trevas, precisamos ter a shalom. Porque em tempos de guerra, precisamos ter paz. E eu quero liberar uma palavra essa noite sobre a sua vida. Haverá paz em ti. Haverá paz em ti. Em meio a tantas circunstâncias que virão, você terá paz. E quem tem paz não será abalado. Quem tem paz terá firme os seus pés no dia da adversidade. Quem tem paz, e a paz não é a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus coloca dentro de você. Receba esta noite a paz do Senhor na sua vida, porque agora o Senhor te cura as feridas e te traz saúde. Eu tenho uma versão minha que diz assim: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei abundância, paz de verdade sobre eles. Eu quero dizer que você recebe essa palavra no seu espírito. E você recebe essa palavra no seu espírito, porque esta palavra mudará o seu destino nele. Em Lucas capítulo 13, no versículo 10 ao 17, não vamos ler todos, mas vamos olhar algumas coisas aqui, rapidamente. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Quero desatar a sua mente agora. No nome de Jesus haverá uma virada de chave agora em você. A Bíblia está dizendo que era um espírito imundo que trouxe a doença àquela mulher. Às vezes você não pode tratar doença como doença. Às vezes você não pode tratar uma situação desconfortável apenas como um desconforto. Às vezes você tem que levantar a sua mão e repreender em nome de Jesus.
Às vezes você tem que ter coragem de enfrentar espiritualmente essa situação de qualquer forma. Porque aquela mulher enferma, por causa de um espírito impuro, ela andava encurvada. Havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Observe e preste atenção no que eu tentarei te ensinar. Às vezes nós estamos há anos sofrendo algumas coisas. Às vezes nós achamos que até coisas que já estão há anos dentro de nós, já fazem parte da nossa vida, já fazem parte do nosso dia a dia. E às vezes nos acomodamos com essas coisas. Às vezes ficamos até dizendo assim: a minha isso, minha aquilo outro. Eu quero dizer em nome de Jesus que você não tem uma doença de estimação, você não tem uma dor de estimação, você tem o Deus poderoso que cura. Você não pode dizer a minha isso, a minha aquilo. Mude o seu vocabulário essa noite e entre em outro nível essa noite, porque não importa o tempo que seja, Jesus está nesta casa esta noite e Ele poderá fazer coisas que duram anos cessar essa noite. Coisas que durante anos você tem vivido, poderá acabar hoje. Porque aonde Ele está, todo o mal tem que sair. E eu profetizo agora na tua vida, o mal sendo banido no poderoso nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida hoje uma ordem sobre o caos. Ordem sobre o caos. Eu quero que você pense comigo a condição dessa irmã. Pense comigo a condição dessa irmã, dos 8 anos, encurvada, 18 anos vivendo dias terríveis. Eu posso imaginar o quanto essa mulher, em alguns momentos, queria levantar o seu rosto para ver o sol, ou para ver o rosto de alguém que a amava, ou ela a amava. Eu fico pensando o quanto essa mulher teria dificuldade para vestir uma roupa. O quanto essa mulher teria uma dificuldade para deitar e dormir. Talvez essa mulher durante 18 anos não ficou reta na cama. Talvez por causa dessa doença, ela tinha tantas situações desconfortáveis. Mas é interessante imaginar que quando Jesus estava na sinagoga, ou melhor, vou transformar essa palavra sinagoga em igreja. Assim como aquela mulher entrou na sinagoga e você entrou na igreja essa noite, Deus pode estar fazendo algo sobrenatural por você hoje, tirando algo sobrenatural da sua vida e trazendo algo sobrenatural sobre ela. Porque de repente você está aqui e disse: eu estou vivendo um caos. E tudo bem, Ele está aqui essa noite. Tudo bem, Ele está aqui essa noite. Ele está na tua casa essa noite. Ele está no hospital essa noite. Ele está em qualquer lugar, porque Ele é o Senhor e Ele anda no tempo. Você sabia disso? Sabia que o centurião romano olhou para Jesus e disse assim: eu não preciso que o Senhor vá lá na minha casa. E eu não preciso que o Senhor saia daqui e vá para a minha casa. Se o Senhor abrir a sua boca e falar alguma coisa, Ele está lá na cama, deitado, Ele está lá na cama. Se o Senhor abrir a sua boca, eu sei que o Senhor pode curá-lo. E Jesus falou assim: eita, que fé é essa? Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Que fé é essa? Jesus falou, que fé é essa? Aí diz o texto sagrado que quando o homem chegou em casa, ele viu o rapaz de pé. E foi procurar saber que horas o rapaz tinha ficado de pé, porque ele foi inteligente. Sabe umas coisas que eu fico pensando, que a gente tem que aprender muito com as pessoas, os personagens bíblicos.
Certamente esse homem sabia exatamente qual foi a hora que Jesus falou. E quando ele chegou em casa, ele perguntou: que horas mais ou menos o rapaz se colocou de pé? Tal hora. Ele deve ter olhado num relógio que não era igual a esse, mas talvez um relógio, uma ampulheta, e tenha dito: uau, foi exatamente na hora que ele liberou a palavra. Porque uma vez que ele libera a palavra, ninguém segura a palavra dele. Porque quando ele disse: houve luz, e houve luz, e houve luz, e houve luz, e houve luz, o Senhor Jesus disse: ele vai ser curado. Receba isso na sua vida hoje. Jesus está liberando palavras de cura essa noite. Jesus está liberando palavras de sobrenatural, algo sobrenatural essa noite. Deus está se movendo essa noite na nossa vida. E eu quero dizer que portas que estão fechadas se abrirão. Eu quero dizer que pessoas que se levantaram contra você, elas vão cair, não por causa de você, porque Deus abate a eles, Deus abaterá a eles todos. Eu quero dizer a você que Deus vai proteger você no dia da sua luta. E os prognósticos, as maldições, não se cumprirão. Receba isso. Receba isso. Domingo passado eu liberei uma palavra para 3 pessoas. Durante essa semana, as 3 pessoas que estão aqui hoje me disseram de quem eu estava falando. E eu fiquei assim: Senhor, Tu és maravilhoso, porque o Senhor responde o que o Senhor fala. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você está aqui, o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje. Uou! E diz o texto: ela não conseguia se endireitar. Olha o versículo seguinte: ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Aleluia. Que milagre é esse? A palavra liberada encontrou repouso. A palavra que sai do altar hoje encontra repouso na sua vida. A palavra que sai deste altar encontrará repouso na sua vida. A palavra que sai do altar desta igreja encontrará repouso na sua vida. E coisas vão se ajeitar. Versículo 13 diz: então ele a tocou, e no mesmo instante, instantaneamente, aquela mesma hora, nem antes nem depois. Porque eu quero te dizer uma coisa essa noite: Jesus nunca chega atrasado. Você não ouviu isso, né? Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora exata. Naquela hora que você diz não há mais jeito, naquela hora que você diz acabou, naquela hora que você diz já era, ele se levanta e diz: não era não, eu estou aqui, eu faço o que eu tenho que fazer, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu tenho o poder da vida e da morte nas minhas mãos, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que transforma, eu sou o Senhor que liberta. Então eu nunca chego atrasado. E instantaneamente ela conseguiu se endireitar. Só que diferente de mim e de você, que talvez receba algo e não consiga entender o que está acontecendo, essa mulher começou a louvar a Deus, porque ela sabia. Porque deixa eu te dizer uma coisa essa noite: só sabe aonde o sapato aperta quem tem o pé para ter um sapato apertado. Às vezes você ouve alguma coisa de alguém e você não tem a profundidade do que aquela pessoa está dizendo.
Às vezes você está ouvindo alguém dizer que está com uma dor e você não sabe a intensidade daquela dor, porque você não está sentindo a dor. Você tem um conhecimento da dor, mas você não sabe a intensidade. Talvez a gente não saiba a intensidade de 18 anos oprimida. Mas uma coisa essa mulher começou a fazer, instantaneamente ela recebeu a cura e ela começou a louvar a Deus. Ela louva a Deus, e louva a Deus. E eu quero dizer a você, prepare-se para louvar a Deus. Prepare-se para cantar o hino da vitória. Prepare-se para dar glória a Deus e não se envergonhar do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Porque o grande desafio hoje é eu receber o milagre e voltar para agradecer. Às vezes eu não tenho coragem para louvar. Eu posso imaginar essa mulher no meio da sinagoga. E se ela fosse uma pentecostal, ela ia falar em línguas. No meio da sinagoga, naquele silêncio total, ela vai e quebra o protocolo. Primeiro porque mulheres na sinagoga não podiam falar. Só falava homens na sinagoga. E ela começa a louvar, e eu posso ver todo mundo olhando para aquela mulher, dizendo, e o que foi? Alguém ia dizer, tu não viu? Aquela mulher entrou encurvada, e agora ela está bem, olha lá. Ela entrou cheia de dor, cheia disso, daquilo outro. Talvez ela tinha uma muleta ou um pedaço de madeira para se apoiar, mas agora ela não tem mais essa muleta, ela não tem mais aquele pedaço de pau, porque Jesus a curou. E ela está louvando a Jesus, porque ela sabia do processo da sua cura, porque ela olhou, viveu 18 anos encurvada, mas agora ela está livre, ela está curada, ela está liberta por causa do poder de Jesus. Talvez algumas pessoas disseram assim, demais. Alguém talvez tenha dito assim, mas para que isso, hein? Não precisava disso. Deus não é surdo. Talvez alguns religiosos a criticaram, mas quem estava lá com Jesus certamente levantou as mãos e disse, louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor que cura, louvado seja, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. O grande desafio hoje é você quebrar a sua religiosidade e entrar no nível mais profundo em Deus, porque enquanto você o adora, Ele está fazendo coisas na sua vida. Enquanto você grita, enquanto você o adora, quando você vibra, quando você faz alguma coisa, Ele está vendo alguma coisa acontecendo na sua vida, e isso vai mudando a trajetória, porque Deus está mudando o destino essa noite. Porque Deus está mudando o destino essa noite. Você pode aplaudir a Ele, pelo amor de Deus. Você pode dar um grito de júbilo a Ele. Você pode dar a melhor salva de palmas que você pode a Ele. Porque é esse Deus que adoramos. Ela começou a louvar. Versículo 14, por gentileza. O chefe da sinagoga ficou indignado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você for parar de louvar a Deus por causa das indignações das pessoas, é só você que vai perder. Porque tem gente que vai ver a tua vitória, o teu milagre, e não vai ficar feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você, sinceramente hoje. Tem gente que vai ficar com inveja de você e achar e minimizar o milagre que você tem. Como eu disse anteriormente, só sabe aonde o sapato aperta quem tem um pé para colocar o sapato. Então, pensando bem nisso, existem pessoas que ainda vão olhar para o milagre na sua vida
e achar que você não deve adorá-lo, e achar que você não deve glorificá-lo, mas você não pode se calar, porque se você recebeu um milagre, e o milagre que você recebe, pode ser exatamente o milagre que você tanto precisa, então, louve a Deus. Quem vai ficar com raiva, que fique. Quem fica indignado, que fique. Por quê? Porque tem gente que é assim. Tem gente que quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que elas. Você sabia disso? Então eu vou te dar um conselho como seu pastor essa noite. Não te cala não. Não deixe que as coisas, as pessoas, as palavras, os olhares te deixem constrangido. Que o teu louvor constranja as pessoas. Receba isso essa noite. Que o teu glória, que o teu aleluia, que o teu cântico, que a tua vida constranja as pessoas, para que elas possam saber que o Deus que você tem é um Deus vivo, poderoso, eficaz, e muda a história, e muda destinos. Não tenha medo não. O que as pessoas vão pensar de mim? Problema delas. Ah, mas eu vou dar glória a Deus e as pessoas vão me olhar. Problema delas. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Porque no dia que eu estava no fundo do poço, não tinha ninguém para estender a mão. Então se Jesus estendeu a sua mão para mim, é a Ele que eu vou vibrar, é a Ele que eu vou cantar, é a Ele que eu vou fazer qualquer coisa. Faça alguma coisa hoje à noite. Ah, pastor, eu vou me calar. Não te cala não. Porque quando o teu time de futebol está ganhando, você vibra. Quando o teu time de futebol está ganhando, quando ele dá uma virada, está perdendo e ele consegue virar, você sai daquele momento 2 horinhas cheio de alegria, dizendo meu time é isso, e às vezes você tem orgulho de vestir uma camisa de um time que não vale nada, mas você não tem a coragem de levar o nome de Jesus a todos os lugares. Às vezes você está ali vibrando por alguma coisa, vibrando por um político, vibrando por alguma coisa, mas não tem a mesma coragem, a mesma intensidade de fazer isso com o Deus que você serve, porque você tem vergonha do que as pessoas vão achar. Não tenha vergonha. Não se dobre a indignação dos outros, porque ninguém pode fazer por você o que ele faz na sua vida. Ninguém. Tenho vergonha do meu trabalho, problema seu. Tenho vergonha na minha faculdade, problema seu. Tenho vergonha em qualquer lugar, problema seu. Não tenha vergonha. Aonde você chegar, levante bem alto o nome de Jesus, porque é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te honrar. Se uma porta se abrir, foi Ele. Se uma cura chegar, foi Ele. Se alguma coisa sobrenatural acontecer, foi Ele na sua vida. Se Ele te levantou de posição, foi Ele. Se Ele abriu, escancarou alguma coisa, foi Ele. Foi Ele que fez. Tenho vergonha. Fosse você, não teria. Fosse você, dizia, eu sou de Cristo. Existe uma música antiga que dizia, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é a presença de Deus. Porque o que as pessoas pensam de nós, irmãos, realmente não me interessa. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Pessoas nas nossas vidas vão e vêm. Hoje pessoas juram amor para você, mas amanhã te abandonam. Hoje as pessoas te abraçam e amanhã estão falando mal de você, mas Ele não faz isso.
Ele é fiel e verdadeiro. Ele é grande e poderoso. Ele é fidedigno ao que diz. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não há de passar. E aqueles que confiam nele serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como as coisas que estão lá em Sião, as montanhas de Sião. Alguém confia em Deus aqui hoje? Então não tenha medo dele. Não tenha medo. Não tenha medo. O cara chegou dizendo: Jesus, repreendendo Jesus, porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias da semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados e não no sábado. Eu acho isso muito incrível. Eu acho isso muito incrível. Tem pessoas que querem separar dias para viver uma vida com Deus. Viva uma vida com Deus todos os dias. Não importa se é segunda, não importa se é terça, não importa se é quarta, não importa se é quinta, não importa se é sexta, não importa se é sábado ou domingo. Viva uma vida com Deus. Viva uma novidade de vida com Deus. Porque Deus é que pode mudar a sua sorte. Ninguém, nenhum homem nessa terra conseguirá fazer o que Deus tem que fazer na sua vida. E eu quero encerrar lendo um texto, porque eu quero orar com você. Isaías capítulo 53, verso 5. Muito conhecido esse texto. E depois a gente vai para Isaías 40, 29. Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Ele fez boa parte de tudo isso para restaurar a nossa vida. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Ele é esse Deus. Ele está te falando isso hoje. Ele levou sobre si aquilo que era contra nós e entregou na mão da igreja uma chave que abre e fecha, uma chave poderosa para que a igreja se manifeste como a eleita dele na terra. Eu creio que eu sou eleito de Deus na terra. Eu creio que eu não sou a qualquer coisa comum, eu sou o incomum de Deus nessa terra. Eu sou aquele que Deus levantou para fazer coisas que ninguém está fazendo. Eu sou aquele que Deus levantou para mudar a história e destinos. Eu sou aquele que Deus levantou para liberar cura e libertação. Porque isso é que Lucas capítulo 4 vai dizer, que quando ele abriu o livro, ele leu o texto, ele disse no final: hoje se cumpre essa palavra. E Jesus não está somente no céu, Jesus está dentro de você. E você tem a unção de Jesus, você carrega a presença de Jesus. E você é um instrumento de Jesus. E você é alguém que Jesus quer usar profundamente nessa geração. Você crê nisso? Então abra comigo Isaías 40, verso 29. Fica de pé, por gentileza. Eu vou contar de 1 até 3. E eu quero que você fale esse texto. Ele é somente isso. Mas eu quero que você fale com esse texto, com toda a tua força. Porque enquanto você estiver falando isso, ele vai te dar força se você está cansado. Ele vai te dar vigor se você está fraco.
É isso que Deus faz. Deus faz isso. Porque o profeta Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor terão suas forças renovadas, como a das águias. E eu não sei o que você está vivendo nesses dias. Eu não sei quais são as lutas que você está vivendo. Eu não sei o cansaço que você está tendo no seu coração. O peso que você está carregando, eu não sei. Eu só sei de uma coisa que Jesus mandou eu dizer a você. Ele está aliviando todo esse processo. Ele está trazendo cura sobre a sua vida. Ele está dando força a você. 1, 2, 3. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Aleluia. De novo. 1, 2, 3. Levante sua mão e diga isso. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Deixa Ele fazer isso agora na sua vida. Feche seus olhos. Onde estão os 3 voluntários? Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.